A doutrina do livro do Apocalipse, capítulo 01, parte 05, dia 8 de julho de 2025. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam a obra das suas mãos. Salmo 19, versículo 1. Os céus estelares proclamam os atributos de seu Criador, revelando não apenas sua existência, mas sua excelência, enquanto os céus atmosféricos exibem sua habilidade única, revelando-nos seu autor e sua maravilhosa sabedoria. Sobre o primeiro, muitos discutiram, mas o último recebeu muito menos atenção. O firmamento significa a expansão. É diferentemente da esfera dos planetas mais distantes. Refere-se à atmosfera que circunda a Terra, o ar no qual as nuvens são vistas. O verbo hebraico traduzido por mostra significa colocar diante, para nossa inspeção cuidadosa, como um desafio à nossa contemplação mais séria e reverente. Embora a atmosfera não seja um objeto de nossa visão, e por essa razão seja pouco considerada, Salmo 111, 2. A pressão atmosférica sobre uma pessoa de estatura comum é igual ao peso de 14 toneladas. E não é preciso salientar que a queda de um objeto muito mais leve quebraria todos os ossos de seu corpo e tiraria todo o fôlego. Seus pulmões. Por que então não sofremos nenhum inconveniente com isso? Ou melhor, prosperamos e desfrutamos disso? Aqui está um fenômeno que, se visto assim, não é diferente daquele que tanto espantou Moisés da antiguidade, quando ele viu o milagre da sarça ardente. A substância combustível toda em chamas e ainda não consumida. E por que meio somos preservados daquilo que, considerado abstratamente, uma ameaça tão mortal? O Criador, tendo planejado que o ar permeie todo o nosso corpo, e por sua natureza peculiar, pressionando igualmente em todas as direções. Enciclopédia Internacional. O ar, encomendado por um benigno autor, desempenha muitos ofícios para o bem da humanidade. Enquanto nos cobre sem qualquer peso consciente, o ar reflete e assim aumenta o calor vivificante do sol. O ar faz isso por nós tanto quanto nossas roupas fornecem calor adicional ao nosso corpo. Se o leitor, como o escritor, escalou uma montanha e chegou a um ponto 13.000 pés acima do nível do mar, então provou por si mesmo como o calor solar diminui consideravelmente à medida que a qualidade do ar se torna mais atenuada. Em sua base, a subida era confortavelmente quente, mas se tivéssemos permanecido uma noite em seu cume, a morte por congelamento teria sido o resultado. Que razão temos nós, então? O ar coopera com nossos pulmões, ventilando assim o sangue e refinando os fluidos do corpo, estimulando as secreções animais e regulando o nosso calor natural. Poderíamos viver por meses sem a luz do sol ou o brilho de uma estrela, mas se privados de ar por alguns minutos, rapidamente desmaiamos e morremos. Não é somente a nós que essa enfermeira universal, como Harvey a denominou eloquentemente, ministra, e esse elemento gasoso que envolve a terra, que sustenta e alimenta toda a vida vegetal. Mais uma vez, o ar transporta para nossas narinas aquelas partículas minúsculas, eflúvios, que são emitidas por corpos odoríferos, de modo que somos revigorados pela doce fragrância das flores e advertidos por cheiros ofensivos
a nos retirar de uma situação perigosa ou tomar cuidado com alimentos prejudiciais. Então, o ar não apenas traz aos nossos sentidos todas as encantadoras modulações da música e as influências elevatórias da conversa refinada e edificante, mas também atua como um monitor fiel e oportuno. Por exemplo, se eu estiver andando pela estrada, meus olhos olhando para algum objeto, ou minha mente tão absurda que estou completamente desprevenido, e um veículo está vindo atrás de mim, embora meus olhos não percebam o meu perigo, ainda assim meu ouvido fica alarmado e me informa do meu perigo, mesmo que esteja a alguma distância e com uma importunação gentil, embora clamorosa, me ordena agir para minha segurança. Perguntemos, então, o que é que dotou a atmosfera de adaptações tão variadas e benéficas, de modo que difunde vitalidade e saúde, retém e modifica o calor solar, transmite odores e transmite som? Não devemos antes perguntar quem? E responda, isso também vem do Senhor dos Exércitos, que é maravilhoso em conselho e excelente em obras. Isaías 28, 29. Ouça isto, ó Jó, fique parado e considere as maravilhas de Deus. Você sabe que quando Deus as expõe, isto é, os ventos e as nuvens, os trovões e os relâmpagos, a geada e a chuva, e causou a luz da sua nuvem para brilhar. Você conhece o equilíbrio das nuvens? As maravilhas daquele que é perfeito em conhecimento? Jó 37, 14 e 16. As mesmas perguntas são dirigidas a cada um de nós e exigem uma reflexão calma e silenciosa. Fique quieto e considere as maravilhas de Deus que aparecem no firmamento. Isto é, pare por uma hora de suas atividades febris e dedique-se como uma criatura racional à reflexão séria e componha-se para a contemplação pensativa. Considere o que é trazido à tona pela e da atmosfera, e então se encha de reverente admiração e temor. Pondere bem o fato de que a água é muito mais densa e muito mais pesada que o ar, e no entanto, sobe nela, abre caminho e ocupa uma posição em suas regiões mais altas. Seria de esperar que os rios corressem para trás até sua nascente. Ali no firmamento, vemos uma sucessão interminável de nuvens alimentadas pela evaporação do oceano, atraídas para lá pela ação do sol. As nuvens são elas mesmas um oceano em miniatura, suspenso no ar, com uma habilidade que transcende tanto a do homem mais sábio quanto o seu conhecimento vasto ou de uma criança de colo. E por que tão poucos ficam parados e consideram o fato surpreendente de milhões de toneladas de água serem suspensas sobre suas cabeças e sustentadas ali nas partes mais finas da atmosfera? Que tal prodígio se perde para eles? O escritor relembra as impressões feitas sobre ele há mais de 30 anos, quando ele foi conduzido ao redor da represa Roosevelt, na Arizona, e inspecionou aquele grande feito de engenharia. Provavelmente alguns de nossos leitores experimentaram situações semelhantes, pois viram alguns enormes reservatórios de artifício humano. Amém. Tem continuação. Obrigado, Deus, por toda a maravilha que o Senhor tem feito. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.